O Flamengo também volta a trabalhar agora à tarde, né? O time vai ter que lidar com a condenação do Bruno Henrique pelo STJD. Bruno Henrique participou do julgamento de maneira remota. A presença do atacante na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não era obrigatória. Ele acompanhou 4 das 7 horas da sessão. Escolheu não responder às perguntas e fez um breve pronunciamento. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Bruno se retirou em seguida. Por 4-1, a primeira comissão disciplinar do STJD condenou o jogador do Flamengo a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa no valor de R$60 mil. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena deve ser cumprida na mesma competição em que ocorreu a infração. Neste caso, o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Bruno Henrique está livre para jogar na Libertadores. Ele foi julgado por envolvimento num esquema de manipulação em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. A comissão considerou que Bruno Henrique forçou um cartão amarelo e beneficiou apostadores na partida contra o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A defesa de Bruno Henrique e o Flamengo vão recorrer. O clube também vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que ele jogue normalmente até que o recurso seja analisado. Além do atacante, 4 apostadores foram julgados. Todos eram jogadores amadores na época, entre eles Vander Nunes Pinto Júnior, irmão de Bruno Henrique. Em novembro do ano passado, o STJD tinha arquivado a denúncia. Mas em abril deste ano, a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 9 pessoas por fraude esportiva. A polícia transcreveu conversas de celulares apreendidos. O atacante do Flamengo teria informado ao irmão Vander que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. A partir daí, Vander e outras pessoas apostaram que ele seria advertido na partida. Ainda não há uma data para que o caso seja julgado na Justiça Comum. Vamos para as informações antes de mais nada. Lembrando, o Flamengo se reapresenta depois de alguns dias de folga. Jogou domingo, folgou segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira se reapresenta, tem treino sexta, sábado e domingo, visando ao próximo duelo do Flamengo, que é diante do Juventude, no dia 14 de setembro, lá no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. E, enfim, o Flamengo vai ter uma sequência importante em setembro, então fica aí essa informação. Mas vamos falar do Bruno Henrique. Vamos lá, eu vou começar com a nota oficial do Bruno Henrique. No último vídeo a gente estava gravando logo depois do fim do julgamento no STJD, esse julgamento que durou mais de 8 horas, começou 9 horas da manhã, foi acabar por volta de 5h30 da tarde. O Bruno Henrique, para quem me perguntou aí no último vídeo, eu vi alguns comentários me questionando isso, se o Bruno Henrique participou. Sim, ele participou de uma maneira online, porque ele estava viajando, não está no Rio de Janeiro, ele deu lá a versão dele e depois saiu da audiência, digamos assim, mas participou de maneira online, se diz ali inocente, em nenhum momento confessou nenhum tipo de crime, nada disso. Mas sobre a nota oficial do Bruno Henrique, a assessoria soltou o seguinte: os votos de parte dos auditores pela absolvição de Bruno Henrique mostram que há séria dúvida no tribunal contra a acusação em favor da defesa. A defesa do atleta pedirá efeito suspensivo e entrará com recurso para que o pleno do STJD possa definitivamente julgar o tema, confiando que a justiça será restabelecida com a absolvição do atleta. Então, essa agora foi a nota oficial do jogador, né, do lado do jogador. Lembrando que o jogador foi defendido, repito, no STJD pelo Michel Acef Filho, um advogado que, assim, tem anos de Flamengo, ajudando o Flamengo aí. Então, só para ficar registrado. E para quem me pergunta, Vene, beleza, se ele cumpriu os 12 jogos, quais jogos ele vai desfalcar o Flamengo? Vamos lá, fiz a lista aqui para vocês. Juventude e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de setembro, Flamengo e Vasco, Brasileirão, dia 21 de setembro, Corinthians e Flamengo, dia 28 de setembro,
Flamengo e Cruzeiro, dia 2 de outubro. Bahia e Flamengo, no dia 5 de outubro. No dia 15 de outubro, Botafogo e Flamengo. 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. 26 de outubro, Fortaleza e Flamengo. 2 de novembro, Flamengo e Sport. 5 de novembro, São Paulo e Flamengo. 9 de novembro, Flamengo e Santos. E no dia 19 de novembro, Fluminense e Flamengo. Então ele voltaria depois do dia 19. E lembrando, no lado do Flamengo, o entendimento é que ele só cumpre essa suspensão de 12 jogos nas partidas do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, mas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, são competições organizadas pela CBF. A Procuradoria entende que pode pedir que essa suspensão também seja cumprida em jogos internacionais, ou seja, jogos promovidos pela Conmebol ou até mesmo pela FIFA, enfim. Durante o julgamento, a matéria do GE aqui, durante o julgamento, o relator da primeira comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário entrariam na lista os jogos do Flamengo contra o Estudiantes da Argentina e as eventuais semifinais nas semanas do dia 22 e 29 de outubro. Mas o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, disse que não considera essa possibilidade. Com isso, o atacante voltaria a jogar pelo Brasileirão só nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, tendo em conta que o jogo atrasado contra o Sport seja disputado antes. A partida válida pela 12ª rodada ainda não tem data para recorrer. O Michel Assef Filho disse o seguinte: houve um requerimento de extensão dessa punição, o que não tem o menor cabimento, com todo respeito à justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta deixa o clube e é transferido para o exterior. Não é o caso aqui, a punição por partida deve ser cumprida na mesma competição. Assim, estabelece o regulamento da modalidade. Então, tá aí a informação. E ele também disse o seguinte: o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades por partida são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Nesse caso, é o Brasileirão. Não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento, apenas o relator que trouxe essa questão. E aí eu fui apurar em relação à FIFA. Muita gente me perguntou isso. A FIFA pode sim estender os efeitos de uma suspensão para que ela seja válida em partidas internacionais. Mas, para isso acontecer, o STJD teria que entrar em contato com a Conmebol, acionar a Conmebol. E aí o Flamengo já disse que vai recorrer a essa decisão. Lembrando que foi um julgamento em primeira instância. E também vai pedir um efeito suspensivo para que Bruno Henrique possa continuar jogando enquanto não é julgado no pleno do tribunal. Então, gente, muita coisa ainda vai acontecer em relação a Bruno Henrique. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago notícias para vocês. O Flamengo está em movimentação no mercado da bola e o nome da vez é Bento Goleiro, que vem sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro. E também já reconhecido internacionalmente, segundo informações do jornalista Mauro Mendes. As negociações entre o arqueiro e o clube carioca estão em andamento visando a temporada de 2026. O Flamengo, que sempre busca jogadores de peso para fortalecer o elenco, entende que Bento seria uma peça fundamental para seguir competitivo em todas as frentes. Afinal, o clube tem grandes ambições tanto no cenário nacional quanto internacional e quer se manter no topo por muitos anos. O jogador é conhecido por sua segurança debaixo das trevas, sua agilidade impressionante e principalmente pela frieza em jogos decisivos, características que chamaram a atenção da diretoria rubro-negra, que já está se organizando para concretizar essa contratação que promete mexer com o mercado. Goleiro ainda jovem tem um futuro brilhante pela frente e vestir o manto sagrado seria um passo gigantesco em sua carreira. Por isso as conversas estão sendo conduzidas com bastante cautela, mas ao mesmo tempo com firmeza para que nada dê errado nesse processo. O Flamengo sabe que trazer um jogador do nível de Bento é reforçar não apenas a posição, mas também elevar a moral do elenco e da torcida, que sempre cobra nomes de impacto para manter a hegemonia no futebol brasileiro. Além disso, o goleiro chegaria em um momento em que o clube busca renovar alguns setores do elenco, preparando-se para o futuro e mantendo a tradição de sempre contar com atletas que marcam época. A expectativa é grande e a nação já começa a sonhar em ver Bento
vestindo a camisa rubro-negra, defendendo pênaltis em finais e garantindo títulos importantes. Essa negociação mostra mais uma vez o tamanho do Flamengo, que não mede esforços para buscar os melhores e manter-se entre os gigantes do futebol mundial. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa história, mas uma coisa é certa: se Bento vier, o Flamengo ganhará não apenas um goleiro, mas sim um verdadeiro paredão capaz de marcar uma geração inteira.